E aí pessoal, meu nome é Norton e hoje eu vou resolver as questões do PET segundo ano, semana 4. Questão 1. Entre os filósofos abaixo, qual pode seguramente ser considerado um cético? Opção A, Aristóteles, B, Pirro, C, Platão, D, Kant ou E, Hume. A opção correta é a opção B, Pirro, porque um cético é aquele que não acredita que há alguma confiança 100% assim no conhecimento, da possibilidade de obter o conhecimento. O Aristóteles, a gente creio que vocês devem ter visto que acreditava que era possível o conhecimento através dos sentidos e tudo mais. O Platão, o conhecimento provinha das ideias. O Kant também acreditava no conhecimento, mesmo que o conhecimento estivesse vinculado às categorias transcendentais. E o Hume também acreditava no conhecimento a partir dos sentidos. Ainda que ele carregasse um pouco de ceticismo, não era um ceticismo tão forte igual o do Pirro, assim, era um ceticismo um pouco diferente, por isso que seguramente a gente só pode colocar a opção B. Questão 2. Pirro de Élida é considerado o fundador do ceticismo. Esse filósofo não escreveu nenhum livro e temos poucas informações sobre sua vida, e as que temos não é possível saber ao certo em que medida são verdadeiras. Uma dessas histórias afirma que durante uma tempestade em alto mar, num barco do qual todos os tripulantes estavam desesperados com o perigo da morte, Pirro permaneceu tranquilo, sem qualquer demonstração de medo. Qual a relação entre o ceticismo e esse comportamento de Pirro? Ou seja, qual a relação do ceticismo com esse comportamento de, perante uma tempestade, não ter medo da morte, do barco furar ou qualquer coisa nesse sentido? Opção A. A epoqueia do cético leva à indiferença em relação a tudo e, assim, à tranquilidade. B. O cético tem um problema cerebral que o impede de sentir medo. C. O cético é uma pessoa que já nasce tranquila, com uma capacidade natural de não se afetar. E D. O cético acredita que o pior nunca acontece. Ou E. Nenhuma das alternativas acima. A questão correta é a questão A. A epoqueia do cético leva à indiferença em relação a tudo e, assim, à tranquilidade. Ou seja, o cético, como ele tem uma certa indiferença com relação a tudo, ao conhecimento, à vida e tudo mais, ele alcança a tranquilidade. É isso que acreditava o ceticismo, como vocês podem ver lá no texto. A opção B, ela está errada, porque não tem nada a ver com o problema cerebral, que o impede de sentir medo. O texto não fala disso e não tem nada nesse sentido, ainda mais naquela época, que é antes de Cristo, principalmente antes de Cristo, mas tem depois também. A opção C também não é, porque o cético não nasce tranquilo, né? Ele se desenvolve, é uma coisa que você se desenvolve ao tempo. E o D também, o cético acredita que o pior não acontece, também não fala nada disso no texto. Na verdade, pode acontecer coisas ruins, não tem nada disso não. Então é a opção A, que está correta. Questão 3. Cite exemplos de comportamentos e formas de interpretação da realidade que se inspiram no dogmatismo. O dogmatismo pode ser entendido de muitos sentidos, dependendo do filósofo, mas nesse sentido que o texto está pedindo é no sentido do ceticismo, que seria a crença de que o conhecimento é possível, de alguma forma. Você cita cite exemplos, né? Na verdade não precisa ser 3, cite exemplos de comportamentos e formas de interpretação da realidade. Por exemplo, como a gente viu, tinha o Aristóteles e o Hume, que acreditavam que os conhecimentos provinham do sentido, ainda que eles difeririam em como se dava. Aí tem o Platão, por exemplo, que o conhecimento vem das ideias, enfim. Tem religiosos que acreditam que o conhecimento vem de Deus. Então você pode, a partir de comportamentos e formas de interpretação da realidade, você vê alguma dessas daí que se inspiram no dogmatismo. Que tem bastante exemplos por aí, mas é uma questão mais pessoal. E a 4 é uma questão do Enem, de 2017. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção a uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibiades, era um grego da época de Sócrates, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. Sobretudo esses jovens, muitos quase crianças,
que ele tenta imprimir sua orientação. Tem a referência do texto. Então, a questão é: o texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na opção A, contemplação da tradição mítica, opção B, sustentação do método dialético, opção C, relativização do saber verdadeiro e opção D, valorização da argumentação retórica, ou opção E, nenhuma das alternativas anteriores. A opção correta é a opção B, sustentação do método dialético. Como vocês devem ter estudado já, o método dialético é o método socrático de, através do diálogo e da opiniões contrárias, se chegar a um conhecimento verdadeiro. Então, você tem a opção A, que estaria errada, porque a tradição mítica, por mais que ele tenha influência da tradição mítica, o texto não faz referência a nada disso. E o Platão e o Sócrates se separavam um pouco da tradição mítica. A C e a D, relativização do saber verdadeiro e valorização da argumentação retórica, está mais relacionada aos sofistas, né? Então, não é do Sócrates, por mais que ele possa ser confundido com um sofista na sua época, ele não era um sofista. E então é a B, que é a sustentação do método dialético, que era o método socrático de obtenção do conhecimento, que, basicamente falando assim, ou grosseiramente falando, seria se através do diálogo, através da dialética, você chega no conhecimento verdadeiro. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a próxima.